Olá pessoal, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso webinar sobre TwinCat Vision. Me apresentando aqui para vocês, meu nome é Rodrigo, eu sou especialista de produtos de TwinCat e nesse webinar nós vamos discutir a respeito do TwinCat Vision, que é uma ferramenta de visão da Beckhoff, uma nova ferramenta de visão. Se vocês tiverem alguma questão, por favor, coloquem a sua questão no chat ao lado, que nós vamos tentar responder todas as perguntas ao final do webinar. Antes de começar a falar sobre o TwinCat Vision, é importante que a gente fale um pouco do histórico da Beckhoff. A Beckhoff é uma empresa de automação industrial que está no mercado desde a década de 80 e nós temos 4 principais linhas de produto, sendo elas os PCs industriais, pois todos os controladores da Beckhoff são todos controle baseado em PC, basicamente. A linha de I/O, que são os I/Os de entrada e saída digital. A linha de drives, basicamente servomotores e servodrives. Essa é a linha de motion. E a linha de software. A linha de software, basicamente, é o quarto pilar, né? E esse pilar, ele basicamente é responsável por transformar os PCs num sistema de controle de tempo real. E é justamente no TwinCat Vision, que é integrante da linha de software da Beckhoff, que nós vamos tratar hoje. Esses são os tópicos da nossa apresentação. Então, nós vamos começar fazendo uma introdução sobre o que é um sistema de visão e passar sobre todos os detalhes dos vários sistemas de visão que existem no mercado e com foco, é óbvio, no TwinCat Vision. E vocês vão ter uma ideia do que o TwinCat Vision é capaz de entregar em termos de sistemas de visão para vocês. Então, basicamente, o que vem a ser um sistema de visão? Um sistema de visão é um sistema de visão computacional. Ele vai tentar capturar a imagem da mesma maneira que a visão humana faz, ou seja, capturar a imagem através do olho humano. O olho vai fazer o papel de capturar a imagem e através do nervo óptico essa imagem vai ser passada ao cérebro, que vai interpretar a imagem gerada pelo olho, pela retina e transmitida através do nervo óptico. Essa imagem vai ser analisada, vai passar por um pré-processamento da imagem e, após feito esse pré-processamento, essa imagem vai ser analisada. A partir da análise da imagem, o cérebro e, por sua vez, a parte motora do corpo, ou seja, nossos braços, nossas pernas, nossa orientação vai tomar ações. Então, basicamente, é a análise da imagem e é o significado dessa imagem que vai ter importância em si, porque o que importa no final são as ações que vão ser tomadas. Eu vejo uma coisa e tomo uma ação. Eu vejo que o sinal está vermelho, eu piso no freio. Eu vejo que o sinal está verde e eu passo. E por aí vai. E o que é importante a gente entender? É importante a gente entender que, em se tratando de visão computacional, existe uma gama muito grande de aplicações. Então, visão computacional envolve desde reconhecimento facial da sua face para efeito de desbloqueio de aparelhos celulares, por exemplo, ou esse tipo de visão utilizada em veículos autônomos. Tudo isso é visão computacional. Entretanto, o TwinCat Vision e o nosso enfoque aqui são as aplicações industriais. Aplicações industriais que envolvem desde detecção e reconhecimento de objetos, medição, leitura de código de barras, enfim, controle de qualidade, que é o que interessa para a indústria. Então esse é o nosso enfoque aqui. Quais arquiteturas são possíveis quando se fala de visão computacional? Em visão computacional, é muito comum uma arquitetura semelhante a essa daqui. O que essa arquitetura provê? Existe um sistema de controle de visão externo, ou seja, nós temos aqui um PC industrial ou um PLC que está rodando numa máquina, e em outra máquina ou em outro sistema existe um controle dedicado de visão ou uma smart câmera. Então, isso daqui é importante a gente saber por quê? Porque esse tipo de approach, esse tipo de arquitetura demanda, primeiro, um hardware adicional
que vai ser colocado externamente ao seu controlador, e esse hardware adiciona um certo custo. Além disso, existem as latências, que é basicamente provenientes da comunicação entre o dispositivo externo e o seu PLC. Ou seja, o seu controlador, o seu PLC, não está rodando no mesmo tempo que a sua aplicação de visão externa. Isso causa demoras na sua comunicação, e isso, dependendo da sua aplicação, pode ser danoso, pode não ser o ideal. E existe o approach feito através do TwinCat Vision. Essa é uma situação completamente diferente, na qual a sua câmera, que é uma câmera Gigabit Ethernet, da qual eu vou falar mais adiante, ela está conectada diretamente ao seu controlador. Então, a sua aplicação de visão está rodando no mesmo ambiente que a sua aplicação de PLC, que a sua aplicação de I/O, que a sua aplicação de motion. Então, a visão vai rodar completamente integrado ao sistema, então não há nenhum protocolo de comunicação externo entre a parte de visão e a parte de PLC. Isso elimina os atrasos. Outra forma de você fazer uma aplicação de visão seria, por exemplo, com uma aplicação em modo usuário. Então imagina, você tem um PC industrial, que seria essa caixa cinza que a gente vê aqui ao fundo, e você tem uma aplicação, por exemplo, desenvolvida em C++, desenvolvida em Python, e essa aplicação em si vai ser responsável por fazer a parte de visão. Entretanto, esse tipo de arquitetura vai gerar alguns problemas também. Primeiro, essa aplicação aqui está rodando em modo usuário e não em modo de tempo real. E a sua aplicação de PLC ela precisa rodar em tempo real. Então, o TwinCat vai rodar em tempo real. Logo, você tem um driver de comunicação, e esse driver de comunicação vai estar acessando a câmera externamente através de TCP/IP, e você tem uma comunicação entre a sua aplicação de visão e o seu PLC. Isso é óbvio que vai gerar uma reação não determinística e vai gerar atrasos na sua comunicação. Já com o TwinCat Vision, não existe nada em modo usuário. Tá? Só para que vocês entendam, o modo usuário seriam aplicações que rodam no Windows. Por exemplo, Word, Excel, PowerPoint. Essas aplicações são aplicações de modo usuário. Aplicações em modo kernel são aplicações que rodam em tempo real. Por exemplo, o TwinCat PLC, por exemplo, o TwinCat Vision, o TwinCat C++. Isso daí roda com uma performance muito superior a aplicações de modo usuário. E você precisa ter uma comunicação entre aplicativos que vão rodar, como aqui, em modo usuário, e aplicativos que estão rodando em modo kernel. E isso gera atrasos na comunicação. O TwinCat Vision ele sempre vai rodar em modo kernel. E como roda em modo kernel, ele não vai ter problemas de comunicação. Como que isso daí funciona do ponto de vista de software? Primeiro, nós temos a parte de engenharia, ou seja, a parte na qual você vai construir a sua aplicação, as ferramentas de construção da aplicação, e a parte de runtime, que é onde a sua aplicação vai rodar em si. Você tem um software para construir a aplicação, o seu software de engenharia, e o software ao qual vai rodar a aplicação. Basicamente, existe um nó a mais no System Manager, onde você vai conseguir adicionar a sua aplicação de visão. Existe a conexão do I/O, existe a conexão da câmera entre a câmera e o teu runtime. Dentro da ferramenta de engenharia, nós temos assistentes e janelas para que você consiga visualizar a imagem que está sendo capturada pela câmera. Ou a imagem capturada pela câmera, ou a imagem que você vai montar posteriormente. Então, basicamente, a imagem da câmera mostrando os contornos que são possíveis, ou então a mesma imagem que está sendo mostrada pela câmera ou montada na sua aplicação pode ser também mostrada através do TwinCat HMI. Dentro do PLC existe uma biblioteca, e essa biblioteca em si ela possui mais de 550 funcionalidades, e o importante de vocês saberem é que esse é o mesmo tipo de biblioteca, é a mesma estrutura que é utilizada para realizar as funções de PLC. Ou seja, basicamente, programadores que já estão habituados a utilizar o PLC da Beckhoff serão capazes de utilizar o TwinCat Vision também. Não é preciso aprender uma linguagem de programação ou uma ferramenta nova para aprender a utilizar o TwinCat Vision. Você só precisa aprender a parte de visão em si.
A interface utilizada é uma interface Gigabit Ethernet, é uma GigaVision, ou seja, é uma aplicação, é uma interface de comunicação padrão para aplicações de visão, e é uma interface de mercado, ou seja, qualquer câmera que atenda a esse padrão pode ser utilizada com o TwinCat Vision. Como que é feita a integração entre a câmera e o TwinCat? Para isso eu tenho um pequeno vídeo para mostrar para vocês. Então, basicamente, vocês podem adicionar mais uma aba dentro do TwinCat, que é a aba de visão. Nessa aba pode ser adicionada uma aplicação de visão. E aqui a gente pode adicionar ou uma câmera ou um file source. A câmera seria para conectar uma câmera externa e o file source para utilizar imagens salvas do seu PC. O próximo passo é adicionar um adaptador de rede, aquilo que já foi feito de maneira bastante rápida, e fazer a configuração da câmera. Para fazer a configuração da câmera, basta conectar o cabo de rede e fazer o scan da câmera. Então isso é feito de maneira muito rápida e automatizada também. 2 cliques em cima da câmera e você já tem todos os dados, ou seja, basicamente todos os parâmetros da câmera já podem ser lidos com alguns cliques de mouse. Então selecionou o formato, selecionou a imagem e aqui a gente já pode fazer algumas tarefas básicas de visão, como por exemplo determinar o ROI, que é o Region of Interest. Basicamente é dizer qual região da imagem que é interessante para a nossa aplicação. Nesse caso é o smiley, ou seja, essa figura redonda que tem aí no meio com um sorriso. Então basicamente eu vou dizer qual é a parte que me interessa da imagem e vou setar exatamente o que é necessário. Então basicamente essa é a ideia. E a parte de programação é bastante simples também. Basta vocês adicionarem a biblioteca de visão. Isso daí, para quem ainda não mexeu com o TwinCat, é bastante comum, tá? Basicamente, você vai adicionar uma biblioteca no seu sistema, como você adicionaria qualquer outra biblioteca. Aqui a gente copiou e colou o código, e colamos o código aqui também. Essa é a mesma linguagem que se usa para programar o PLC. Se vocês tiverem dúvida, também pode ser utilizado outras linguagens, como o Ladder, por exemplo. Aqui foi utilizado ST por conta de facilidade aí, mas pode ser utilizada qualquer linguagem. Nessa parte, o que a gente está fazendo é basicamente fazendo o link da câmera com o PLC. Esse procedimento é análogo ao procedimento de linkar uma entrada ou saída digital com um cartão de saída digital. Então, basicamente, você vai linkar a câmera de maneira muito parecida com a forma como você iria fazer o link de uma variável de entrada ou saída digital, analógica, etc. Aqui tem aquele componente que eu falei antes, que é basicamente um componente que permite que vocês vejam as imagens. E um outro componente que é o mesmo, né? Que permite que vocês vejam a imagem já tratada. Então, basicamente, é assim que se faz a programação. Então, o que você tem aqui? Você tem, no TwinCat PLC, você tem a programação da aplicação de visão. No TwinCat XAE, ou seja, no System Manager, a configuração e calibração das câmeras. Você consegue rodar os algoritmos em tempo real. E no TwinCat HMI é possível visualizar as imagens que são tiradas pela câmera ou imagens que estejam salvas no seu HD. Então é possível visualizar isso aí na IHM também. Isso facilita, é óbvio, na hora de construir a sua IHM. Isso quer dizer menos gasto com treinamento, porque o time que já programava o TwinCat PLC vai ser capaz de programar facilmente a parte de visão, fácil de integrar, e o mesmo time pode programar a parte de CLP ou visão. É óbvio que se você tiver 2 programadores e quiser que cada um desses programadores programe uma parte, você também pode, porque o TwinCat ele permite com que você tenha 2 programadores conectados ao mesmo tempo no sistema. Então isso é possível. Como que funciona o suporte a múltiplos núcleos? Para aqueles que já são familiarizados com aplicações de visão, vocês devem saber que aplicações de visão costumam demandar muito poder de processamento da CPU. Entretanto, o TwinCat ele já possui há muito tempo, desde que o TwinCat 3 foi lançado, praticamente,
possui a capacidade de você ter o que a gente chama de núcleos isolados. O que vem a ser um núcleo isolado? Basicamente, se você tiver uma CPU com muitos núcleos, você pode dizer que alguns núcleos vão estar disponíveis para o sistema operacional ou para outras aplicações em modo usuário, como eu falei antes, vídeo Excel, PowerPoint, etc., e-mails, né? E alguns núcleos isolados, dos quais o TwinCat ganha o poder de controlar esses núcleos completamente, e aqui você consegue endereçar quais tarefas vão ser rodadas em cada um dos núcleos. Como que isso daí funciona? Imagina que você tenha uma tarefa que seja uma tarefa sequencial. Basicamente, você tem uma visão, uma aplicação de visão, e você tem uma parte sequencial, e aqui chegou uma parte do seu código que essa parte ela demanda muito poder de processamento. Por exemplo, quero ler um QR Code, quero executar uma ferramenta de measurement, quero realizar uma medida. Em geral, essas tarefas vão demandar um pouco mais de processamento. Aqui você separa essa aplicação e divide para vários núcleos de processamento. E dividindo isso aí para vários núcleos de processamento, você tem uma execução num tempo mais rápido. Colocando um pouquinho mais de detalhe aí. Imagina que você tem uma imagem que seja uma imagem bem grande, uma imagem em 4K, 5 megapixels, seja lá qual for o tamanho da imagem. O que o TwinCat Vision faz é separar essa imagem em vários pedaços. Então, você tem uma imagem grande, isso aí é separado em várias imagens menores, e cada uma dessas imagens menores é passada para uma Job Task, que por sua vez está atrelada a um dos núcleos do processador. Esses núcleos do processador vão fazer o processamento paralelo e depois vão reaver os resultados. E depois de reaver os resultados, você tem um pós-processamento que vai te retornar basicamente um resultado equivalente ao resultado da imagem analisada como um todo. Uma coisa que é importante vocês ressaltar aqui nesse ponto é que vocês não precisam se preocupar com isso. Basicamente, o que você vai fazer é dizer que você quer que isso aconteça, e por trás o TwinCat Vision já faz o processamento disso para vocês. Vocês só precisam configurar, vocês não tem que programar nada. O que é possível fazer com o TwinCat Vision? Basicamente, aplicações de uso industrial, ou seja, é possível localizar objetos e filtrá-los por luminosidade, range de threshold, circularidade, área, excentricidade. É possível fazer comparação. Então eu tenho um contorno pré-estabelecido, por exemplo, uma letra A desse tipo. Eu posso tirar uma foto e comparar para ver se a foto que eu tirei se compara, se ela é igual ao contorno que foi estabelecido. Então isso é possível também. Eu posso medir objetos, por exemplo, elipses. Eu posso medir esses objetos, eu posso verificar quanto tem de diâmetro, eu posso verificar onde que é o centro desse objeto, eu posso medir espessuras, eu posso localizar bordas de objetos, isso daí também é possível. Também é possível medição de ângulo. Basicamente, eu quero medir o ângulo entre bordas de objetos, então isso também é possível. Enfim, eu poderia pegar uma imagem como essa e realizar todas as medidas juntas numa única imagem. Eu posso medir a espessura desta parte, eu posso medir esse ângulo, eu posso medir esse raio aqui. Enfim, eu posso realizar o controle de qualidade da peça que está sendo analisada. Basicamente, fazer o controle de qualidade de uma maneira geral. Também é possível fazer a parte de identificação. O que é a parte de identificação? É basicamente leitura de QR Code, leitura de Data Matrix, leitura de código de barra. Dentre os vários códigos de barra que existem no mercado, a Beckhoff é compatível com a maior parte deles, dos mais utilizados. O que a Beckhoff consegue entregar hoje para realizar tarefas de visão? A Beckhoff consegue entregar
inicialmente plataformas de processamento, ou seja, PCs industriais. Esses PCs eles vão possuir um grande espectro de produtos que vai para processar tarefas de visão, falando em TwinCat Vision. Você vai desde Atom, de 4 núcleos, que é a plataforma mais simples capaz de realizar o processamento de imagem, até plataformas com i7, com Xeon. Então, é um grande escalonamento que vai depender, é óbvio, da aplicação que você tem. Se você quer ler uma imagem e salvar no HD, um Atom de 4 núcleos vai dar conta, provavelmente. Se você quer fazer uma série de medições com filtros e tudo mais, vai precisar de uma CPU mais poderosa. A Beckhoff possui também software, que basicamente são os pacotes de software para visão, que eu vou explicar em mais detalhes daqui a pouco. E o hardware, que seria o hardware para controle da iluminação. Esse é o cartão que faz o controle do strobe. O que existe de pacotes de software? Basicamente existe o Vision Connector Base e as expansões. O que esse Vision Connector Base faz? Ele permite que você adicione câmeras. Basicamente o Vision Connector Base, o simples, vai permitir que você adicione 2 câmeras e com essa extensão você consegue adicionar mais 8 câmeras ao sistema. Uma coisa que é importante verificar é que o nosso produto ele é GigaVision Certified, ou seja, existe uma certificação por trás disso daí. Então, basicamente, se vocês perguntarem qual câmera que é compatível com esse sistema, a resposta é qualquer câmera que também tenha a certificação GigaVision vai ser compatível com o nosso produto de software. Existem outros algoritmos também, que são o TwinCat Vision Base. Basicamente é uma biblioteca que permite que você faça a aquisição das imagens e faça o tratamento inicial dessas imagens para que elas possam ser analisadas depois. Depois vai existir o Matching 2D, que essas são aquelas ferramentas que eu comentei com vocês. Se você tem um padrão de ferramenta, um padrão de imagem, e esse padrão, você vai querer comparar esse padrão com a imagem que está sendo adquirida pela câmera. O Code Reading, que isso aqui é basicamente leitura de código de barras e a parte de metrologia. Na verdade, essa é a parte de leitura de código de barras, QR Code, Data Matrix. E a parte de metrologia. Aqui estão englobadas todas as ferramentas de medição. É óbvio que tem também medição em subpixels, então é uma medição bastante precisa. E também tem as funções de calibração de câmera e a questão de transformação para a relação pixel-milímetro. Outra coisa que é importante ressaltar nessa questão é que todas as licenças de software de TwinCat Vision, elas podem rodar gratuitamente por 7 dias. Como é que isso daí funciona? Basicamente existe um botão lá no TwinCat que você aperta e você ganha uma licença por 7 dias. Você aperta o botão, digita um código, que é só um código para você ver que você não é um robô. E isso te dá uma licença por 7 dias. Passou 7 dias, você aperta de novo, você tem mais 7. E aí vai, mais 7, mais 7, mais 7, mais 7. Ou seja, você não vai pagar nada para realizar o seu treinamento, você não paga nada para aprender a utilizar o software. Por quê? Porque basta instalar o TwinCat num laptop de engenharia qualquer, que o TwinCat faz com que esse hardware se transforme num sistema de controle de tempo real para realizar, pelo menos para fazer teste, com certeza vai ser suficiente. Então você não paga nada para desenvolver, você só paga depois quando você vai deixar efetivamente a sua máquina para rodar lá. Ou seja, em suma, basicamente o TwinCat Vision é uma ferramenta poderosa de visão que ela vai atender às suas necessidades para reconhecimento de objetos, posição e orientação, medição, leitura de código de barras, OCR. Todas essas funções são possíveis de abarcar através do TwinCat Vision.
Você tem, através das suas ferramentas de engenharia, a parte de configuração, calibração, programação através do CLP, ou seja, a mesma linguagem que se usa para programar o CLP, você usa para fazer a parte de visão também, inclusive dentro do mesmo software, que é como vocês veem aqui, sem a necessidade de você ter uma comunicação entre a parte de visão e a parte de PLC. Também é possível programar a parte de visão em MATLAB ou C++, caso você tenha familiaridade. Na parte de runtime, você tem a execução do algoritmo de visão em tempo real, que ela é síncrona e possui alta performance, ou seja, você não tem toda aquela questão de latências. E a interface utilizada para a câmera é a interface GigaVision, que é uma interface padrão de mercado, que é a interface mais usada para câmeras de visão quando se fala em aplicações industriais. Então, isso é uma tendência de mercado que é uma coisa excelente, pois isso garante que qualquer câmera que vocês tenham que seja compatível com o GigaVision vai ser compatível também com o TwinCat Vision. Então, basicamente é isso. Eu peço para que vocês deem uma olhada na nossa agenda de webinars. Então, nós temos outros webinars marcados aí nos próximos dias. Então, basicamente, webinars sobre medição de energia, drives, outro aqui que eu vou ministrar também sobre TwinCat Analytics em breve. E que deem uma olhada nas nossas redes sociais. Esse webinar deve ficar salvo no nosso canal do YouTube, então vocês podem consultar novamente. Muito obrigado pela participação. Vamos ver se temos perguntas. Então, temos uma pergunta. Funciona somente com câmeras GigaVision? E a resposta é sim. Basicamente, perguntas com... Funciona somente com câmeras GigaVision? Sim, apenas com câmeras GigaVision. PLC precisa de licença específica? Respondendo essa pergunta, existem dois tipos de licença que você vai ter, tá? O que vai acontecer? Existe uma licença que é para transformar o PC num sistema de controle de tempo real. Essa é a licença de TwinCat PLC. Então, existe essa licença, com certeza. Mas lembrando que essa licença ela também roda gratuitamente por 7 dias. Então, você pode adicionar o seu... Se você instalou o TwinCat no seu PC, basta ir lá no www.beckhoff.com, baixar o TwinCat 3, você tem um sistema de controle real por 7 dias, depois mais 7, mais 7, mais 7. Basicamente, você só precisa pagar pela licença quando você vai efetivamente deixar ela rodando no seu sistema. Tem bastante pergunta aqui. Essa biblioteca possui alguma funcionalidade de reconhecimento de cores? Sim, com certeza. Funciona somente com câmeras GigaVision? Sim, já respondi. Todas as medições geram dados, certo? Ângulo, espessura, esses dados podem ser enviados para outros sistemas para serem processados? Sim, com certeza, via qualquer protocolo de comunicação. A Beckhoff possui praticamente todos os protocolos industriais de mercado. TwinCat Vision funciona em qualquer processador, requer alguma licença específica para PLC, de PLC para isso. Vai funcionar em qualquer processador acima de Atom 4 núcleos. Como eu falei durante a apresentação, é necessário muita capacidade de processamento para rodar um software de visão. Então, a partir de Atom 4 núcleos é possível sim. Ok. PLC precisa de licença específica? A resposta é sim. E tem qual ambiente que ele roda, temperatura mínima e máxima. Essa seria mais uma pergunta sobre PC, né? Mas isso daí você consegue ver no nosso site. Basicamente, os nossos PCs tem vários ranges de temperatura. Com o TwinCat Vision é possível, dependendo do ângulo, fazer a medição em 3D ou apenas 2D. Se você está se referindo àquelas câmeras que possuem capacidade de fornecer uma nuvem de pontos e fazer um processamento em 3 dimensões, por enquanto ainda não, mas isso está nos planos para que seja possível no futuro. Seria possível capturar a posição de ponteiros de um manômetro analógico com precisão? Imagino que sim. Basicamente,
medição de ângulo, então sem problemas. Só é óbvio que precisa da questão de iluminação. Iluminação, lente, câmera, isso daí é sempre um desafio na parte de visão. O sistema TwinCat armazena esses dados em banco de dados. O TwinCat pode armazenar em banco de dados também. Então, existe uma licença específica para TwinCat Database, que é o TF6420. Então, é uma licença de banco de dados, então é possível, com certeza. É possível formatar as informações de dados, imagens e informações do sistema a ser monitorado e exportar os dados coletados para um arquivo flat, por exemplo, CSV ou TXT? Com certeza. Pergunta do Márcio. Qual tipo de banco de dados? Praticamente qualquer tipo, SQL ou não SQL também. Então, MongoDB também está incluso aí. Então, basicamente, SQL Server, qualquer um desses daí vai ser compatível. É possível projetar também objetos ou formas sobre a imagem? Sim, com certeza. Tanto uma forma que você desenha, você digita lá quais são os pontos, quanto uma forma pré-estabelecida. Por exemplo, você tira uma foto de um copo, por exemplo, e aí você pega os contornos desse copo e salva no seu HD. Depois você pega a sua câmera e vai tirando fotos de outros copos e você quer comparar aquele copo com o copo que você tem salvo no seu HD. É possível você pegar e desenhar o contorno desse elemento que você tem salvo no seu HD sobre a foto que você está colocando. Então é possível sim. Tem um sistema em que implantarei o sistema de visão em um controle existente não back-off. Qual seria a recomendação de interface se optar apenas pelo sistema de visão back-off e manter o legado? Se você quiser, pergunta do Fábio, né? Então, basicamente, se você quiser manter o legado, aí vai depender do que é. Se for, por exemplo, Rockwell, você pode utilizar a Ethernet IP. Se for Siemens, pode utilizar Profnet, Profibus, esse tipo de coisa. Vai depender muito do tipo de interface que é, mas como eu já falei, a Backoff vai ter interface com praticamente todos os sistemas industriais do mercado, então isso não vai ser um problema para você. É possível detectar, por exemplo, defeitos em folhas de papel, é possível classificar as imagens? Sim. A única limitação que vai ter nesse ponto aí seria basicamente com relação à iluminação. Você tendo a iluminação adequada, a lente adequada, o software de visão da Backoff vai conseguir fazer esse tipo de análise sim. Qual a velocidade de detecção em sistemas em alta velocidade, máquinas de papel, por exemplo? Essa é uma pergunta que não tem uma resposta direta, entretanto, você consegue, dependendo do processador e dependendo do que você quiser fazer com a imagem, você consegue processar uma imagem aí, dependendo a cada 20, 30 milissegundos, você consegue ter a resposta do seu processamento. Entre a imagem chegar dentro do software e você ter a resposta. Aí vai depender muito da situação. E também o protocolo GigEvision, ele inclui a possibilidade de você ter o timestamp da imagem. Então você consegue tirar uma foto e saber exatamente quando aquela foto foi tirada. Você tem timestamp, né? Timestamp te ajuda bastante nesse ponto aí. Essa biblioteca possui funções para processamento de imagem térmica? Pergunta do Francisco. Essa, basicamente, se for GigEvision, é possível puxar uma imagem, entretanto não há nenhuma função específica para a imagem térmica. É possível ler um data matrix que armazena dados com posição x, y, θ e tag number para aplicações com AGV. Quais fabricantes trabalham com GigEvision? Basicamente, o que acontece? O GigEvision é um protocolo certificado.
Então, o GigaVision, nosso software, ele tem a certificação GigaVision e algumas câmeras de mercado têm também essa certificação. Basicamente, se você entrar em contato com a gente pelo suporte, suporte@backoff.com.br, ou pode mandar aqui nesse e-mail, que seria o marketingbr@backoff.com.br, que ele encaminha para o suporte, e a gente pode fornecer também a ideia de algumas câmeras compatíveis, com certeza. E se é possível ler data matrix que armazenam dados, posição X, Y, θ e tag number para aplicações com AGV. Dependendo do tipo de data matrix, com certeza é possível sim. Ok, acho que a maioria das perguntas relativas à TwinCat Vision foram respondidas. Se tiver mais alguma pergunta, a gente responde por e-mail. Muito obrigado aos participantes e um bom dia para vocês.